Boa noite, Igreja do Avivamento. Quem ama Jesus aqui, diga amém. Mas quem ama-se muito a Jesus, dá um glória a Deus. Então prova para mim, olha para essa pessoa que está ao seu lado, diga: eu te amo. Não, mas dá um eu te amo. Não, peraí. Foi fraco esse eu te amo. É aquele eu te amo assim que o cara treme. Olha dentro do olho dele, vai lá. Peraí, calma. Vocês estão muito apavorados, é do meu jeito. Peraí, calma. Olhe para mim, primeiro todo mundo olha para mim. Você vai dar um eu te amo, mas é o eu te amo de 2019, cara. Então olha bem dentro do olho dele. Vai lá, olha bem dentro do olho dele e diz assim para ele. Vou contar até 3, diga assim para ele: eu te amo. Mais uma vez, olha de novo dentro do olho dele e diz assim: mas eu te amo porque Jesus está em mim. Porque se ele não estivesse em mim, acho que eu te dava um murro na cara. Tô brincando. Pode se sentar, querido, pode ficar à vontade. Glória a Deus. Aleluia. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao pastor Marcos, à pastora Vânia, pela confiança de nos convidar mais uma vez para estar aqui com vocês. Para mim é um privilégio muito grande poder falar a um povo tão bonito como vocês, um povo tão vivo, tão cheio do amor de Deus, uma igreja relevante que tem feito a diferença nessa cidade, né? Eu sou fuxiqueiro, eu estou contando no Brasil inteiro o que Deus está fazendo aqui em Franca, né? E eu quero liberar novamente a palavra da última vez que eu estive aqui. Eu liberei uma palavra, eu quero confirmar ela. É melhor vocês se acostumarem com as multidões. Eu estava falando com a pastora de vocês ali. Tem um negócio aqui, irmãos. Eu não identifiquei bem o que é não, mas tem um negócio nessa igreja. Sabe por quê, irmão? Aqui tudo é de excelência. Já viu que tudo aqui é de excelência? Irmãos, eu sou tão bem tratado nessa igreja que há momentos que eu tenho que vigiar, porque senão eu penso que eu sou alguma coisa. Quando eu penso em algo, a pessoa já traz para mim, né? Já estou até com a balinha no bolso para quando terminar a palavra colocar a balinha para descer e não jogar bafo em vocês, né? Então assim, é uma igreja muito maravilhosa, é uma igreja extraordinária. Aonde eu tenho ido por este Brasil, eu estou falando de vocês, porque eu sei do que o Senhor está fazendo aqui. E da primeira vez que eu estive aqui, aliás, da segunda vez que eu estive aqui, eu fiquei perguntando para Jesus, falei: Senhor, o que essa igreja tem? Porque tem um negócio aqui que eu preciso saber. Dessa vez eu comecei a entender, irmãos, o que tem aqui. O que tem aqui, queridos, é uma grande simplicidade. Quem aqui já sabia? Se não sabia, vai ficar sabendo agora. Quem aqui sabe que Jesus é simples? Ele é muito simples. Ele visita pecadores. Ele se assenta com prostitutas. Ele come na casa dos religiosos. Ele ama até os políticos. Jesus é muito simples. O evangelho é simples. E aonde há simplicidade, irmãos, Jesus está presente. E apesar de tudo aqui ser com muita excelência, há uma simplicidade nesse lugar. Há uma simplicidade no coração dos pastores de vocês. Isso atrai Jesus. Eu estava conversando com o irmão. Hoje eu não vou pregar, nós vamos só conversar, tá bom? Também não garanto a hora que eu termino. Eu estava conversando com o irmão ali agora. Eu disse para ele assim: olha, eu vou em tudo quanto é buraco que você pensar em no Brasil, eu vou. Eu vou em cada lugar, irmãos. Lugares simples. Eu já atravessei o Brasil para pregar para 5 pessoas.
E eu percebi uma coisa, irmãos. Quanto mais simples, mais operação de Deus. Quanto mais simples, mais o poder de Deus se manifesta. Sabe onde eu mais vejo o poder de Deus, queridos? Nos lugares mais simples, onde as pessoas creem, têm uma fé simples, creem em Jesus, creem que Ele tem poder para curar, creem que Ele tem poder para libertar, creem que Ele tem poder para salvar. Nesses lugares que eu tenho visto o poder de Deus. Jesus é simples, e esse lugar aqui é simples, e Ele está passeando no nosso meio. Mas antes de eu trazer o que eu quero trazer para os irmãos, eu não posso deixar de reconhecer o quanto vocês têm sido bênção, junto com a liderança e junto com os pastores de vocês, nas nações. Deixa eu te dar uma notícia que talvez você não saiba. Essa igreja está abençoando as nações. Esse amém pode ser melhor ainda. Essa igreja está abençoando as nações. Acho que alguns aqui que me conhecem sabem que eu amo missões. Pastor, o que o senhor ama? Eu amo a Deus. Depois eu amo a minha esposa e minhas filhas. Depois a coisa que eu mais amo é missões. E nós temos trabalhado na Índia, no estado de Bihar. A Índia tem a segunda maior população do mundo. 1,2 milhão de habitantes. Desses, menos de 1% conhece Jesus. Menos de 1% são cristãos. Eu costumo dizer que na Índia, infelizmente, tudo que o diabo sonhou, ele conseguiu fazer com aquele povo. É um povo mergulhado em trevas. Eu estava explicando para uma irmã ali no escritório, que compaixão é sentir a dor do outro. Eu queria muito que vocês, ou que o pastor de vocês fosse comigo na Índia. Para você ver um povo em trevas. No hinduísmo, todos os deuses do hinduísmo, irmãos, são carrascos. A filosofia hindu ensina que se você não adorar os deuses, ele arranca uma perna sua, arranca um braço, mata o seu pai, ou mata a sua mãe, ou mata um dos seus filhos. Então eles adoram aqueles deuses com medo de serem mortos, com medo de serem amputados, ou com medo daqueles deuses matar alguém da família deles. E quando você chega lá, irmãos, e que você fala do amor de Jesus, quando você fala de um Deus que não quer a morte dele, mas que morreu por eles, quando você fala de um Deus que ama eles e que não cobra nada deles, apenas que eles creiam nele, no que ele fez por eles na cruz, eles se convertem de uma forma maravilhosa. Irmãos, me desculpe aqui, eu não quero ser injusto, mas um indiano convertido a Jesus, ele vale por 200 crentes aqui no Brasil. Qual é o entendimento que o indiano tem quando ele se converte? Que quando ele recebeu Jesus, a partir daquele momento, ele não tem mais vida. A vida dele acabou. A vida dele agora é Jesus. Jesus é a vida dele. E morrer pela causa é um motivo de alegria. Eles de fato vivem como o apóstolo Paulo. O viver para mim é Cristo, e o morrer é lucro. É maravilhoso pregar lá na Índia, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E aquele povo abraça Jesus, eles amam o Evangelho, e eles se convertem de uma forma tão intensa, irmãos, que eles não têm outra coisa de valor na vida deles que não seja Jesus. Aliás, eles não têm nada. Eles vivem abaixo da linha da pobreza. Mas quando eles conhecem Jesus, Jesus de fato é uma pérola que eles guardam dentro deles. E
e que eles são capazes de dar vida a qualquer momento por amor a Jesus. O ano retrasado, um dos obreiros que está sendo abençoado pela oferta de vocês foi espancado. Eles bateram tanto naquele jovem que ele ficou no chão como morto. Eles acharam que ele estava morto, os radicais hindus, e ele ficou muito ferido. Mas depois ele recuperou a consciência, se levantou e foi até a cidade, e algumas pessoas cuidaram daquele rapaz. E agora, o ano passado, eu encontrei ele lá, e ele está debaixo de ameaça de morte. Os hindus disseram para ele: se você voltar no vilarejo aqui para falar desse Jesus, nós vamos te matar. E eu olhei para aquele jovem e disse assim para ele, com o tradutor do lado: se agora que você levou uma surra, agora que você apanhou tanto, foi espancado quase à morte, está debaixo de uma ameaça de morte, se você voltar naquele vilarejo, como que está a sua fé? Como que está a sua coragem? Como está o seu ânimo para continuar com Jesus? Ele olhou bem dentro dos meus olhos, irmãos. Ele deu uma pequena risadinha e disse: pastor, eu já não vivo mais, é Cristo que vive em mim. Essa é a proposta do Evangelho. Que você não viva mais a sua vida, mas que você viva a vida dele. Que a vida dele em você seja de fato a vida. E essa igreja, irmãos, vocês estão abençoando a Índia. Todo mês essa igreja está mandando uma oferta para aquele povo. A oferta de vocês hoje estão sustentando esses obreiros, que estão pregando para mais de 100 vilarejos. Alguns deles nunca ouviram a palavra Jesus. Você sabia que em pleno século 21, existem lugares no mundo que as pessoas nunca ouviram falar de Jesus? Mas vocês estão indo aos povos não alcançados, através da oferta de vocês. E eu quero agradecer a Deus, eu quero louvar a Deus, porque o Brasil está cheio de igrejas ricas, queridos, que ama dinheiro mais do que Jesus, que ama parede mais do que Jesus, que ama a glória desse mundo mais do que Jesus, que ama mais um programa de TV do que a Jesus. E essa igreja, que alcançará as multidões, entendeu que o coração de Deus está nas nações, que compaixão é sentir a dor do outro. Querido, se nós não tivermos compaixão da Índia, ela vai morrer sem Jesus, querido. Eles têm o direito que nós temos de conhecer Jesus. Vocês estão indo às nações. Eu quero louvar a Deus pela vida de vocês. Quero louvar a Deus pelos pastores de vocês, que são visionários. Sabe por que essa igreja aqui vai longe, irmão? Porque ela é visionária. Ela enxerga lá na frente. Essa igreja está sobre ombros de gigante. O Senhor está conduzindo todo esse processo. E é melhor você se preparar, queridos, porque o poder de Deus vai se manifestar muito nesse lugar.
Jesus fica muito à vontade nesse lugar, querido. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu não tenho que fazer média com ninguém. Eu não preciso fazer média com esses pastores. Eu sou um homem de Deus, falo isso debaixo da graça de Deus. Eu sei porque sei que Jesus está nesse lugar. Eu sei porque sei que Jesus está aqui, irmãos. E é melhor você desfrutar dele. Fecha essa primeira parte. Eu quero falar do único assunto da Bíblia. Você sabia que a Bíblia tem um só assunto? Diga comigo, a Bíblia tem um só assunto. Quantos aqui creem que a Bíblia é a palavra de Deus? Quantos creem? Dá um glória a Deus para mim, aqueles que creem. Então diga comigo, a palavra de Deus tem um só assunto. Diga bem forte comigo, Jesus, o Filho perfeito de Deus. Mais uma vez, a Bíblia tem um só assunto. Diga, de Gênesis a Apocalipse, um só assunto: Jesus, o Filho perfeito de Deus. Tudo que Deus revelou na sua palavra, tudo que Deus revelou aos profetas, tudo que Deus revelou aos homens que escreveram a palavra de Deus, Deus revelou com um só propósito: mostrar o seu Filho. Toda a palavra de Deus tem um só objetivo: mostrar a glória do Filho de Deus. Nós também somos filhos. A diferença é que Jesus é o Filho perfeito de Deus, e nós somos os filhos que estamos caminhando para a perfeição. Mas a Bíblia toda tem um só assunto: o Filho de Deus. No Velho Testamento, você consegue ver Jesus pelo menos de 3 formas: através de figuras, através de festas e de profecias. No Velho Testamento ele está todo figurado. As festas do Velho Testamento apontam para Cristo. Só para você ter uma ideia, queridos, eu anotei aqui. No Velho Testamento você tem 1544 profecias sobre Jesus. 1544 profecias falando a respeito do Messias, falando a respeito da primeira vinda do Senhor. As figuras do Velho Testamento apontam para uma pessoa. As festas do Velho Testamento, você vai ver que o Velho Testamento está recheado de festa. A Bíblia tem muita festa. Na segunda vinda do Senhor, Ele pega a sua igreja e Ele leva para uma festa de 7 anos. Se o tempo permitir, daqui a pouco nós vamos falar. Mas as festas falam de Cristo. Por exemplo, nós estamos em festa, estamos comemorando a Páscoa. O que é a Páscoa? A Páscoa é uma festa. Mas antes de eu falar da Páscoa, deixa eu te falar de um símbolo na Bíblia, no Velho Testamento, que é muito interessante, que está em Êxodo 17, no verso 6. Êxodo 17, verso 6. Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha, em Horebe. Ferirás a rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciões de Israel. Os anciãos de Israel. Olhem para mim um instante. No meio do deserto, Deus colocou uma pedra. E chegou um momento que o povo estava com sede, eles precisavam beber água. E precisava dar água para a sua família e para os seus animais. E Deus diz para Moisés: Moisés, você vai encontrar uma rocha, você vai encontrar uma pedra. E quando você encontrar essa pedra, você vai ferir essa pedra. Moisés tinha um bordão, Arão tinha outro bordão. O bordão de Moisés tipificava a lei. O bordão de Arão, simbolizava a graça. Mas Deus mandou Moisés ferir aquela rocha com o seu bordão. E ele vai lá e fere a rocha. Quando ele fere aquela rocha, queridos,
palavra de Deus diz que água saiu daquela rocha. E aquela água matou a sede de todo aquele povo. Segundo os estudiosos, pode ter saído 5 milhões de pessoas do Egito. Tinha mais animais, muitos animais. E a água que saiu daquela rocha matou a sede de todo aquele povo. Matou a sede de todos aqueles animais. Aí o apóstolo Paulo, no Novo Testamento, nos revela quem era essa rocha. 1 Coríntios capítulo 10, verso 4, diz assim: e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que o seguia, e a pedra era Cristo. Posso ouvir glória a Deus? Ele era uma pedra espiritual, aquela pedra era Cristo. Toda a palavra de Deus, irmão, tem um só assunto. Toda a palavra de Deus vai mostrar uma só pessoa, Jesus. Quando você olha para a arca de Noé, o que é a arca? A arca é Cristo. A arca simboliza um instrumento de salvação para Noé e a sua família, para aqueles que creram. Toda a Bíblia tem um só assunto, e toda a Bíblia tem um só propósito: revelar o Filho de Deus. Você precisa ler a palavra e encontrar Cristo em todo tempo na palavra. Posso ouvir um glória a Deus? Cristo era aquela rocha, símbolo, e o Velho Testamento está cheio de símbolos. Agora no Novo Testamento nós não temos mais símbolos. No Novo Testamento nós temos a realidade. No Novo Testamento ele se encarna. No Novo Testamento ele é gerado pelo Espírito dentro de um ventre de uma mulher. E agora eles não olham mais para a pedra, eles não olham mais para a arca, não olham mais para a nuvem, não olham mais para fogo. Porque no deserto, quando eles atravessavam o deserto, eles tinham uma nuvem sobre eles. Durante o dia, aquela nuvem é Cristo, que os protegia do calor do deserto. Durante a noite Deus colocava uma coluna de fogo. Eu estive no deserto que aquele povo andou, irmãos. Durante o dia é um calor de 50 graus ou mais, mas à noite é impressionante. O frio chega a ficar abaixo, chega a ficar negativo, abaixo de zero. Mas Deus providenciou uma nuvem durante o dia, e o povo tinha que olhar para aquela nuvem, porque aquela nuvem era o Filho de Deus, era Cristo, o qual protegia eles do calor, guardava eles. Mas durante a noite Deus colocou uma coluna de fogo, que também era Cristo, que não só aquecia eles, como livrava eles da serpente do deserto, que é uma tipologia de Satanás. Mas no Novo Testamento você não tem mais símbolos, você tem o Filho de Deus encarnado como homem. Hoje não olhamos mais para símbolo, hoje nós olhamos para o Filho, e olhamos para o Filho de forma espiritual. Olhamos para o Filho por meio da fé. Deixa eu te dizer uma coisa, Jesus está aqui essa noite. Ele disse assim: aonde reunir 2 ou 3 pessoas no meu nome, ali eu estarei presente. Então ele está aqui, e você pode o ver hoje exclusivamente pela fé, porque ele é um corpo espiritual no nosso meio. Nós não temos tempo aqui para citar as festas, mas deixa eu citar para você a Páscoa. Eu queria desafiar você a chegar em casa depois e ler Êxodo, todo o capítulo 12 de Êxodo. Você vai entender o que nós estamos fazendo hoje, celebrando a Páscoa. O que significa a palavra Páscoa? Páscoa quer dizer passagem. Diga lá comigo, Páscoa. Todo mundo que não falar não vai jantar. Páscoa. Só tirar a comida do povo que funciona. Diga, Páscoa, passagem. Aquele povo celebrou a Páscoa quando eles saem do Egito e eles entram na terra de Canaã. Ali eles celebram a Páscoa. Mas Moisés ensinou aquele povo a se reunir como família e pegar um cordeiro sem defeito. Para cada família pegava um cordeiro sem defeito e sacrificava aquele cordeiro e comia aquele cordeiro totalmente.
Eles estavam celebrando a passagem do Egito para a terra prometida. Pastor, hoje nós celebramos a Páscoa, sim. Como? Da morte para a vida. As pessoas precisam entender que Páscoa não tem nada a ver com chocolate, e nem com o coitado do coelho que bota ovo. A Páscoa é uma celebração, onde nós estamos dizendo, eu era escravo no Egito, eu era escravo do pecado no mundo, mas eu peguei um cordeiro, eu vi o cordeiro, eu comi do cordeiro, eu me alimentei do cordeiro, eu bebi do cordeiro, eu atravessei o deserto, eu entrei em Canaã, eu saí da morte e agora eu estou na vida. Páscoa é uma passagem. A igreja do primeiro século, escute isso, ela tomava a ceia todos os dias, porque eles tinham um entendimento de que quanto mais eles comessem do pão, e quanto mais eles bebessem do vinho, quanto mais eles comessem da carne, e quanto mais eles bebessem do sangue, mais vida eles tinham. Mas também estava relacionado com a Páscoa, porque quando eles tomavam a ceia, eles estavam dizendo, nós saímos do Egito, nós saímos da escravidão, nós saímos do pecado, atravessamos o deserto, nós agora temos vida, alcançamos Canaã, o Senhor está em nós, agora somos nova criatura, as coisas que ficaram para trás ficaram, eu sou novo, eu conheci Jesus, eu comi a carne, eu bebi o sangue, eu comi da vida, eu bebi da vida, e agora eu estou na vida, eu passei da morte para a vida. Celebre o que Jesus fez por você. Celebre o sangue. Celebre a carne. Projeta para nós aí Evangelho de João, capítulo 5, verso 24, que diz assim: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas participou da festa da Páscoa, mas passou da morte para a vida. Quem aqui recebeu Jesus na sua vida? Faz assim o sinal para mim, quem recebeu Jesus. Diga comigo, antes de eu receber Jesus, eu era um morto muito louco. Você já viu um filme que tem, chamado O Morto Muito Louco? Quem já viu esse filme? É um cara que está morto, aí de repente eles ligam uma música, aí o cara levanta e anda. Quando desliga a música, ele morre. Aquilo era você antes de conhecer Jesus. Você era um morto muito louco, você estava indo para o inferno, o diabo injetava um pecado em você, você se levantava e caminhava um tempo, passava um período, você descobria que aquilo não satisfazia você, aí você caía de novo, aí o diabo colocava um outro pecado na sua vida, e você caminhava mais um tempo, depois você descobria que aquilo não te preenchia, e você caía de novo. Mas chegou uma hora, que você celebrou a Páscoa, chegou uma hora que o Cordeiro de Deus foi te oferecido, chegou uma hora que alguém pregou o Evangelho para você, chegou uma hora que você ouviu a palavra, e você creu nele, e você passou da morte para a vida. Ele se manifestou em você, arrancou a morte de você e colocou a vida dentro de você. Vou repetir, antes de você conhecer Jesus, você estava morto. Não, pastor, eu não estava morto, não. Estava. Pastor, eu ia até no forró. Você estava morto. Você estava morto no seu espírito. Por fora, você tinha vida. A vida que seu pai e sua mãe te deu, a vida humana, a vida carnal, que quando o coração para, ela acaba. Mas dentro de você não havia vida. Dentro de você havia o pecado. E o salário do pecado é a morte. Mas um cordeiro foi morto, foi imolado, para que você saísse da morte para a vida.
E quando você creu e se alimentou desse cordeiro, Páscoa, você foi removido. A morte foi arrancada de você. Faça assim comigo, todo mundo, quem não fazer não vai para o céu. Estou brincando, você vai para o céu. Diga comigo, antes de eu conhecer Jesus, faça assim, o meu espírito estava morto. Fala assim, aqui dentro de mim só tinha trevas. O pecado matou o meu espírito. Agora levanta a sua mão. Fala, mas de repente alguém chegou para mim e me mostrou o Cordeiro. O Cordeiro sem defeito, o Cordeiro sem pecado, o Cordeiro santo, imolado na cruz. E me disse, se você comer desse Cordeiro e beber desse Cordeiro, você recebe a vida. E o que aconteceu, faça assim com a sua mão erguida, diga, eu criei, e ele veio. Tchup. Ah não, com esse chupa aí não entra não. Gente, tem uns chupa aí, desculpa, mas é tão miserável, teve um chupa que foi assim. Vai lá, faz um chupa direito, rapaz. Levanta a sua mão e fala, eu criei, acreditei, ouvi a palavra, acreditei na palavra, e ele pegou a vida dele. Chup. Pera aí, fica no chupa aí, vai lá de novo, porque desobedeceu, vai ter que fazer de novo. Fala, eu criei na palavra. Ele, o Cordeiro, pegou a vida do Pai, chup, e pegou o pecado. Chup. Não, você está jogando o pecado aqui do vizinho, é para jogar longe. Mais uma vez, fala lá, eu recebi, criei no Cordeiro. E o Cordeiro pegou a vida do Pai, chup, pegou a morte que estava dentro de mim. Chup. Diga agora, eu passei a Páscoa, eu passei da morte para a vida. Yes! Eu não sei se existe essa palavra. Se não existe, eu estou colocando ela no dicionário hoje. Você agora é imorrível. Olha para o seu irmão e fala, ô imorrível. Mais uma vez, olha bem dentro do olho dele e fala, ô imorrível. É melhor você se acostumar com a minha cara. Porque daqui a 300 bilhões de anos, eu estou lá. A morte perdeu você, o pecado perdeu você, o inferno perdeu você, o diabo perdeu você. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Yes. O diabo perdeu você, o pecado perdeu você, o inferno perdeu você. A morte perdeu você. Ó morte, onde está a tua vitória? Onde está a tua força? Onde está o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, que na Páscoa arrancou o pecado de nós e nos deu a vida eterna. No Velho Testamento você tem 1544 profecias a respeito do Messias, a respeito da primeira vinda do Senhor. A Bíblia fala de 3 vindas do Senhor. Preste atenção nisso. Primeira vinda dele, ele veio como um cordeiro. Ele veio para ser morto. Jesus sabia que ele ia ser morto. Você já prestou atenção, irmãos? Quantas vezes situações surgiram para Jesus não chegar na cruz? A primeira foi Herodes, logo quando ele nasceu. Herodes mandou matar todas as crianças. Mas na frente,
o diabo usa um discípulo de Jesus. Jesus conta para os seus discípulos o seu propósito. Eu vim para ser morto. Eu vim para derramar o meu sangue pela humanidade. Eu vim para redimir o homem. Eu vim para pagar um preço. Queridos, eu quero te fazer um pedido em nome de Jesus. O Brasil, nossas igrejas do Brasil, está cheio de crentes, dá licença da expressão, crente mequetrefe. Mas eu quero te dar uma palavra: valorize o sangue de Jesus que está sobre a sua vida. Valorize o sacrifício do Senhor por você. Não seja um crente meia boca. Não seja um mais ou menos. Uns tempos atrás eu coloquei algo na internet que mexeu muito com as pessoas, né? Eu falei da igreja mais ou menos, de crentes mais ou menos, de louvor mais ou menos, de pregação mais ou menos. O Brasil está cheio de pregação mais ou menos, que não pregam mais o sacrifício de Cristo. Nosso louvor está recheado de coisas que não tem nada a ver com a Bíblia. Se você olhar para a igreja do primeiro século, ela cantava a palavra, ela cantava o sacrifício de Jesus, ela cantava o que o Senhor fez por nós. Irmãos, eu declaro aqui nesse lugar uma igreja que canta o que o Senhor fez por nós, em nome de Jesus. Uma igreja mais ou menos, crentes mais ou menos, que faz a obra de Deus mais ou menos, dá o dízimo mais ou menos, oferta em missões mais ou menos. Não, faça valer o sangue que está sobre a sua vida. Já não vivo mais eu, é Ele que vive em mim. E essa vida que eu vivo agora, ela tem que fazer a diferença. Quando Ele diz para os seus discípulos: eu vim para ser imolado, eu vim para ser morto. A palavra de Deus diz que Pedro olhou para o Senhor. Parecia que Pedro estava dando uma palavra espiritual. Aliás, a Bíblia diz que Pedro chamou Jesus à parte. Senhor, vamos ter aqui um gabinete, só nós dois. E Pedro meteu o dedo na cara de Jesus e falou: que negócio é esse de morrer? Que negócio é esse de morte? De ser imolado? Que conversa é essa, Jesus? Nada de morte. Aí Jesus educadamente olhou para ele: você não sabe, eu vou te falar agora. Essa imagem que você tem de Jesus na cruz com um paninho aqui na frente, ela é católica, romana. Ela não tem nada a ver com a verdadeira crucificação. O Senhor ficou nu, o Filho de Deus, o próprio Deus ficou nu numa cruz, por mim e por você. Faça valer a pena, irmãos. O profeta Isaías fala que o povo, eles viram as suas vergonhas. Ele carregou sobre si todas as nossas dores. Ele carregou sobre si todas as nossas iniquidades. Iniquidade é pecado de quem conhece a verdade, querido. Pecado de crente. Mas Ele carregou sobre si todas as nossas maldições. O pecado é uma maldição. O profeta Isaías diz que Ele ficou irreconhecível. Olharam para Ele e não sabiam quem era esse homem. Não, esse não era o Jesus que andava nas ruas de Jerusalém. Não, esse não era o Jesus que pregava para a gente lá no mar da Galileia. Não, esse não é o Jesus que eu encontrava na sinagoga. Ele perdeu toda a imagem humana. Ele se desfigurou completamente. Toda a sua carne foi moída. O filme de Mel Gibson chega perto, mas foi muito pior do que aquilo, queridos. A única coisa que não quebrou nele foi os seus ossos, porque havia uma profecia que nenhum osso dele seria quebrado, porque o cordeiro lá na Páscoa, quando era sacrificado, nenhum osso era quebrado. Então a primeira vinda dele, ele veio para ser morto. Mas a Bíblia registra mais duas vindas dele. A segunda vinda do Senhor, irmãos, pode acontecer ainda essa noite. Pode dar glória a Deus. Na segunda vinda Ele não vem para ser morto. Na segunda vinda Ele não vem como cordeiro. Na segunda vinda Ele vem como noivo. Ele vem buscar a sua noiva. Essa segunda vinda, ela é linda. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz assim, olha: ao ressoar o som da trombeta, um anjo vai tocar uma trombeta. Pastor, quem vai ouvir a trombeta que o anjo vai tocar?
os crentes cheios do Espírito, que não tem apenas a lâmpada acesa, mas tem óleo de reserva. Pastor, eu preciso compreender isso, porque eu não quero ficar aqui no arrebatamento, eu quero subir com ele. Tá bom? Você quer? Estude a parábola das 10 virgens. Esse ano eu vou lançar o meu livro que eu escrevi sobre a parábola das 10 virgens. Por que 10? Por que não 11? Por que não 12? Por que não 7? Não 8? Por que 10? Qual é o significado do número 10 na Bíblia? O número 10 na Bíblia significa responsabilidade. Todo mundo diga comigo, o número 10 significa responsabilidade. Quando você dá o dízimo, você está dizendo, eu sou responsável com a obra de Deus. Posso ouvir um amém? O número 10 fala de responsabilidade. Cada um aqui é responsável por sua vida espiritual. Cada um aqui é responsável pela sua santificação. A palavra de Deus diz que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Na segunda vinda ele vem como noivo, uma trombeta será tocada. E a Bíblia diz que os cristãos cheios do Espírito, nós nos encontraremos com ele nos ares, nas nuvens. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, se você tem alguém na sua família que morreu em Cristo, quando essa trombeta tocar, ele vai sair lá do seio de Abraão e vai vir até o Senhor, e ele descerá na nuvem com o Senhor, e nós subiremos e o encontraremos nas nuvens para um período de 7 anos de festa. É as bodas do Cordeiro. Pergunta para mim, pastor? Todo mundo, pastor? Esses 7 anos de festa lá no céu, o que está acontecendo aqui na terra? A grande tribulação. Serão 7 anos divididos em 3 anos e meio. Nós subimos com ele, porque na segunda vinda ele vem como noivo. E toda noiva tem as núpcias, toda noiva tem a sua festa. E nós estaremos em 7 anos de festa. Se tem uma coisa que crente gosta é de festa, né, irmãos? Nós vamos ficar 7 anos com ele, em festa. E nesses 7 anos o juízo de Deus vai se manifestar na terra. Apocalipse capítulo 6, depois você estuda em casa. Mas haverá uma terceira vinda dele. A primeira ele vem como cordeiro. Vai lá comigo, fala a primeira. Todo mundo, a primeira. Como cordeiro. Diga a segunda. Como noivo. Diga aí a terceira. Como leão. Pode aplaudir o Senhor. Na terceira vinda dele, ele vem como um leão, porque ele vai batalhar contra as nações. Nesse período de 7 anos, o anticristo vai se manifestar. Escute o que eu estou te dizendo. Você não vai estar aqui para ver, tomara, em nome de Jesus. Mas se você não subir, você vai ver então. O anticristo vai pegar toda a riqueza que está na Europa, irmãos, e vai matar a fome da África. Ele vai matar a fome da Índia, dos países do Oriente. E diz que todas as nações vão fazer aliança com ele, porque vão achar que ele é o Filho de Deus. Vão pensar que ele é o verdadeiro Cristo. Até Israel vai fazer uma aliança com ele. Mas na metade do período de 7 anos, os judeus percebem que ele não é o Cristo. Aí se cumpre Miqueias capítulo 5. Os judeus olham e dizem, não, ele não é o Cristo. Ele não é o Messias, ele é o falso Messias. Nessa hora os judeus vão clamar pelo Messias. E o Messias virá. É a terceira vinda do Senhor. Ele vem como um leão. Porque Israel vai estar sitiado de todas as nações. O anticristo vai pegar todas as nações para destruir Israel. E nesse momento os judeus creem em Jesus. Porque tem 144 mil que não se dobraram, que estão pregando a palavra de Deus na grande tribulação. 144 mil apóstolos Paulo. E eles se convertem, e eles creem em Jesus, e eles clamam.
E ele vem pela terceira vez. Aí ele vem com rosto de leão. Ele vem para batalhar contra as nações. Eu estava em Israel. Aí a nossa guia turística me levou no lugar lá. Ele disse: é aqui que vai acontecer a batalha do Armagedon. Tem uma profecia lá em Isaías que diz que nesse lugar o sangue vai correr na altura do freio dos cavalos. O freio do cavalo, do chão até no freio do cavalo, dá mais ou menos 1,10 m. E eu olhei e disse: não, mas a profecia de Isaías diz que o sangue aqui vai jorrar à altura do freio do cavalo, mais de 1 metro de altura. Ela pegou meu braço, deu alguns passos para frente, disse: o senhor pode deitar no asfalto? Eu deitei no asfalto e disse: o senhor pode colocar a cabeça no chão? Irmãos, Deus é um Deus extraordinário. E quando eu coloquei a cabeça no chão, irmãos, ela disse: olha reto. Tinha uma concha, literalmente uma concha. Ela disse: no meio dessa concha fizeram uma medida, tem 1,10 m de altura. Esse Jesus que nós estamos falando aqui hoje, irmãos, ele deve ser a centralidade da igreja. Ele deve ser a centralidade da sua vida. Ele deve ser o centro de tudo, irmãos. Ele é o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus. E a vida dele foi depositada em nós. Eu quero ler 2 textos com você. Abra a sua Bíblia. Eu prefiro que você abra a sua Bíblia e marque esse texto. Primeiro eu quero ler com você o Evangelho de João, no capítulo 5. Jesus é o centro da Bíblia. Jesus é o centro da igreja. E Ele deve ser o centro da nossa vida. Vamos dizer isso? Diga comigo: Jesus é o centro da Bíblia, é o centro da igreja e é o centro da nossa vida. Deixa eu te dizer uma coisa, queridos, por favor, olhe para mim todos, antes de nós lermos o texto. Isso aqui não é do Marcos, isso aqui não é da Vânia, isso aqui não é de nenhum pastor, muito menos de mim. Isso aqui é a igreja, irmãos. E quem é o centro disso aqui é Jesus. Isso aqui só subsiste por causa dele. Talvez você olhe e diz: mas como que isso aqui está acontecendo? Não é por causa de Vânia, não é por causa de Marco, por causa de Geraldo. Não, é por causa dele. Ele é o Senhor desse lugar. Ele é o Senhor dessa igreja. Ele é o Senhor da sua vida. A minha esposa disse assim para mim, vindo para cá: como que esses pastores conseguem a graça de ter tantos voluntários? Porque as igrejas estão cheias de gente que quer oferta, irmãos, que quer salário, que quer trabalhar por dinheiro. Infelizmente, o mercado do Brasil hoje, na igreja, ela diz: como que eles conseguem essa graça de ter tanta gente voluntária? É que quando Jesus está num lugar, irmãos, as coisas fluem fácil. Porque aonde Jesus está, quando Ele é o centro, tudo acontece ao redor dEle. E eu percebo que Jesus é o centro nesse lugar. Por isso que as coisas ficam fáceis. E não adianta vocês se preocuparem. Daqui a pouco, quando vocês estiverem em 30, 20 mil pessoas, vai estar acontecendo do mesmo jeito. Porque Ele é o Senhor desse lugar. Ele é a centralidade dessa igreja. Ele é o centro. É a vida dele que governa tudo isso aqui. Ei, por favor, em nome de Jesus, não despreze os teus pastores, nem os dons que há neles. Mas saiba de uma coisa: quem coordena tudo isso aqui é o Filho de Deus. Tudo aqui gira em torno dele, para ele, para a glória dele, por meio dele. São todas as coisas. João capítulo 5, vamos ler o verso 26, por favor. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Vamos ler esse verso junto? 1, 2, 3.
Coloque a sua mão assim. Não vou muito mais. Pelo menos eu pretendo. Diga: Deus, o meu Pai, Ele tem vida em si mesmo. Ele não precisa da vida de ninguém. Ele tem vida em si mesmo. Fica com a sua mão erguida. Essa palavra vida, irmãos, se explica numa palavra zoe. É a vida que sempre existiu. É a vida que não tem começo, meio e fim. Ela sempre existiu e ela sempre existirá. Essa é a vida do Pai. Agora faça assim comigo, balance sua mão, fala: o Pai pegou essa vida e depositou no Filho. Quem entende isso, diga amém. Então diga mais uma vez: o Pai pegou a vida e colocou no Filho. Agora vamos ler outro texto, capítulo 3, verso 36. Entendi. Olha para esse texto. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem é que crê no Filho? Quem é que crê no Filho? O que é que você tem? 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 Vamos entender. Diga: o Pai. Faça assim, fala: o Pai pegou a vida que não tem começo, meio e fim, depositou no Filho. E quando eu criei, o Filho depositou em mim. Projeta de novo. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Mas o que crê tem a vida de Deus. Ela está em você e ela é eterna. Pastor, se eu morrer agora, para onde eu vou? Você vai para o seio de Abraão, que no original significa lugar de delícia. Posso ouvir um amém? Vou terminar com um testemunho. E daí, só um minutinho. Alguns anos atrás, um médico americano desenvolveu uma técnica para fazer uma cirurgia no coração de umas pessoas que tinham uma doença bem específica. Para ele fazer a cirurgia na pessoa, ele tinha que parar o coração da pessoa. Então, quando para o coração, a pessoa morre. Mas ele descobriu uma técnica que ele parava o coração do paciente, tinha que fazer a cirurgia em 16 minutos. Ele fazia a cirurgia e depois ele ressuscitava os pacientes. Isso ficou famoso no mundo inteiro, saiu nas maiores revistas científicas do mundo. E ele começou a ter muito sucesso e começou a curar toda pessoa que tinha aquela doença. Esse médico era um ateu, inteligentíssimo, porém não cria em Deus. E toda pessoa que ele fazia cirurgia, ele pedia que voltasse no consultório para ter um tempo de conversa com ele, para saber como estava a saúde dessas pessoas. E ele começou a colher os testemunhos. E ele percebeu que os testemunhos estavam divididos. Algumas pessoas, quando chegavam lá para dar o testemunho, dizia: quando o coração parou, eu saí do meu corpo. E eu entrei num lugar muito escuro, e eu vi demônios, eu ouvi tormentos, eu ouvi pessoas em tormentos, pessoas desesperadas, eu ouvi fogo, e eu fiquei desesperado com tudo que eu via. E ele ouvia outros pacientes que diziam: doutor, quando meu coração parou, que eu saí do corpo. Ah, doutor, eu não queria voltar mais,
porque eu entrei num jardim muito perfumado, com um perfume que não existe na terra. Esse jardim tinha algo que eu nunca vi na minha vida de paz. E eu fui conduzido por um homem de branco, que pegava a minha mão e andava pelo jardim. E eu não queria voltar para o meu corpo. Aquele médico começou a estudar aquilo, irmãos. E ele descobriu que todas as pessoas que tinham a experiência do jardim perfumado com o homem de branco eram os cristãos. E que todos os que tinham a experiência de trevas não eram cristãos, não eram seguidores de Cristo. Aquele médico começou a estudar a palavra de Deus, começou a estudar o mundo espiritual, começou a estudar a vida eterna, a salvação, se converteu ao Senhor, largou a medicina, se tornou missionário na África. Porque a vida dele está em nós. Posso ouvir um glória a Deus? Você pode ficar em pé agora. Quantos foram abençoados essa noite? Aleluia. Eu queria dar uma palavra para você. Eu queria, se você é apaixonado por Jesus, eu queria que você se apaixonasse mais por Ele. Se você está aqui e ainda não entregou sua vida para Jesus, por favor, entregue hoje. Não saia daqui sem entregar sua vida para Jesus. E se você já se entregou, eu estou aqui essa noite para te dizer que Deus quer mais de você, que Deus quer uma entrega maior, que Deus quer que você se renda totalmente a Ele, e que sua vida de fato seja governada por Ele. Queria convidar você para levantar as suas mãos e adorar Jesus agora. Há muito poder de Deus aqui essa noite, queridos. Levante as tuas mãos, adore a Jesus. Aleluia, aleluia. O poder de Deus vai se manifestar agora. Aleluia. Ao único que é digno. Aleluia! Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Aleluia. Coloque as suas mãos na posição de receber. Nós vamos cantar esse cântico mais uma vez. Há muitas pessoas que estão aqui essa noite que você precisa resolver a sua vida. O Senhor tem falado com você, você tem percebido que Ele está chamando você, mas você está resistente. Eu quero dizer que essa noite Deus destruiu toda a resistência na sua vida, e que você é livre para servir a Deus. Enquanto nós cantamos esse cântico, aquelas pessoas que querem de fato servir a Deus, entregar sua vida assim, mas num nível muito maior. Se você ainda não é salvo, é agora, querido. Entregue a sua vida ao Senhor. E aqueles que querem entregar a sua vida assim, mais profundamente a Deus, sem nenhuma reserva, chegou a sua hora. Enquanto nós adoramos, eu quero que você venha aqui à frente. Principalmente aqueles que querem o Senhor, dizendo: eu quero Jesus na minha vida. Mas eu quero também, vou passar para a pastora Vânia, eu quero que você venha. Mas eu quero também, em nome de Jesus, eu tenho um encargo no meu espírito, de orar aqui com pessoas que estão desenganadas dos médicos. Escute, tem um poder de Deus extraordinário aqui essa noite, querido. E nós vamos testificar milagres aqui essa noite. Eu estou falando agora especificamente a pessoas que você tem uma palavra do médico, que você tem uma doença, e que essa doença é incurável, que os remédios podem fazer pouco por você. Se tem alguém nessa condição, eu quero que você sobe e fique aqui, ó, do meu lado, que eu vou orar com você com óleo.
E as demais pessoas que querem receber Jesus, que querem mergulhar numa vida mais profunda com Ele, enquanto nós cantamos, vem aqui para frente. Eu quero orar também com você no final, no nome de Jesus. Se você está desenganado dos médicos, fica aqui do meu lado. Vamos adorar, pastora. Aleluia, aleluia. Oh Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Vocês estão entregando a vida a Jesus? Você está entregando a vida a Jesus ou não? Está com ela? Você está entregando a vida a Jesus? Quem mais? Quem mais está entregando a vida a Jesus? Vem cá. Quero fazer uma oração, vocês repetem ela, tá bom? Senhor Jesus, eu entrego a minha vida e o meu coração somente para Ti. Perdoa os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida. Eu Te recebo como meu Senhor e o meu Salvador. Amém? Nós queremos, depois do culto, falar com vocês ali no lounge e dar um presente para vocês. Estenda as mãos para cá. Pai, nós Te agradecemos por essas vidas. Pai, nós... Que a mão poderosa do Senhor sustente cada um. Que o poder do Senhor, a vida do Senhor se manifeste